Nós vamos dar continuidade à aula de desenho geométrico. Hoje, atendendo a pedidos, eu vou fazer algumas questões que meus alunos no Instituto pediram que eu fizesse, estivesse dando algumas dicas para eles, tá? Eu sei que essas questões elas são um pouco complicadas, porque aqui eu não vou ter todos os instrumentos que geralmente vocês têm em casa, mas eu vou tentar desenhar, ou pelo menos esboçar o que eu queria na questão, tá? Aqui a primeira questão diz assim, ó, construa uma elipse conhecendo seus focos, F e F' e um de seus pontos. Eu vou estar chamando F1 e F2, mas não tem tanta diferença não, tá, gente? Mas em vez de usar o F', eu vou usar o F1 e o F2, tá? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, eu tenho o foco 1, eu vou começar a fazer na reta, que vai ficar mais simples para mim. Aí você tem aqui sobre essa reta o foco 1 e o foco 2. Então, você já tinha os focos, tá, gente? E aí, por cima desses focos, eu traço uma reta que passa por eles, onde estará o eixo maior da minha elipse, certo? Esse aí seria o primeiro passo. Segundo passo no meu desenho seria construir uma mediatriz do segmento F1 e F2. Então, você vai passar uma mediatriz do segmento F1 e F2. A mediatriz divide aqui no meio, né? Vou colocar aqui sendo o ponto M. Vou colocar o ponto O. Então, vou traçar aqui, ó, uma reta. Não está muito reta. Deixa eu só consertar um pouquinho. Passar um prolongamento maior. E isso aqui, na verdade, é a minha mediatriz. Então, meu segundo passo seria isso. Passar essa mediatriz, tá? Onde nela vai estar o meu eixo menor, tá? O que eu vou fazer agora? Isso aí seria o segundo passo, né? O terceiro passo, eu vou ter que lembrar das definições de elipse, gente, que na apostila de resolução foi dada, tá? A apostila de apoio para vocês do Instituto, para os demais não foi mostrada, mas quem é meu aluno no Instituto tem uma apostila base que foi dada a definição do que é elipse, tá? E de como trabalhar com elipse. Então, pela definição, nós temos que a distância de um ponto qualquer, né? Colocar um ponto A ao foco 1, mais a distância desse ponto A ao foco 2 tem que ser igual ao eixo maior, que a gente chama de 2A, tá? Que é exatamente, que eu vou chamar aqui de A1, A2, segmento A1 e A2, certo? Então, a soma dessas distâncias vai ser exatamente igual ao eixo maior. Como ele disse que passa por esse ponto A aqui, vamos colocar o ponto A bem aqui, ó. Por exemplo, o ponto A aqui, ó. Corrigindo, vou botar um pontinho mesmo, para ficar mais fácil na hora da observação. Aqui, ó, ponto A. Então, quando eu digo isso aqui da definição, na verdade eu estou dizendo que a distância desse ponto A ao F1 mais a distância desse ponto A ao F2 é exatamente a distância do meu A1 até o A2. E como é que eu vou estar fazendo isso? Como é que eu vou estar desenhando, né? Como é que eu vou estar trabalhando com os equipamentos? Para mostrar que é verdade isso. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó.
Terceiro passo é traçar uma reta auxiliar. Fora do desenho aqui principal, eu vou traçar uma reta auxiliar aqui, ó. Nessa reta auxiliar, eu vou marcar o ponto A1, certo? O ponto A1. Aí, o que que você vai fazer? Você vai medir com o compasso de A até F1. Com ponta seca aqui, vem aqui, traça. Então, essa primeira distância é a distância de A até F1. Tá? Marca aqui um ponto. Aí vem com o compasso novamente. Abre aqui, ó, de A até F2. Com ponta seca aqui, você vem e marca. Essa distância que você marcou é a distância de A até F2. Esse outro pontinho aqui que você vai determinar aqui, ó, é exatamente o ponto A2. Por quê? Porque a soma das distâncias vai dar exatamente o segmento A1, A2, que é, né, é o meu eixo maior, tá? E esses pontinhos são os vértices do meu eixo maior. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou traçar aqui, ó, traçar a mediatriz desse segmento de A1 e A2, nessa reta auxiliar que eu construí. Então, o que você vai fazer também, novamente, é traçar uma mediatriz, dividindo aqui ao meio, tá? Aqui o ponto M, dividindo ao meio. E aí, você tem aqui a distância de A1 até M. Essa distância de A1 até M, gente, é a distância, tá? A distância do seu eixo aqui que contém os focos. Então, ó, você vem aqui com o compasso de M até A1, com o compasso de M até A1, com ponta seca em O, marca aqui, ó. Então, você vai determinar aqui o A1, o vértice. Vem aqui com ponta seca em O, já que a distância de A1 até M é a mesma distância de M até A2. Vem aqui e marca o ponto A2. Esses A1 e esse A2 é o que você tem aqui, na verdade, é o que você... os vértices do seu eixo maior, certo? Depois que você fez isso, aí vai novamente, né, trabalhando a definição. Sabemos também pela definição que os vértices do eixo menor, esse aqui é o eixo maior, como eu já tinha falado, esse aqui é o eixo maior, que é o que tem o foco. Pela definição, os vértices do eixo menor estão à distância do foco, que corresponde à metade do eixo maior. Então, você vem bem aqui assim, ó, mede a mesma medida, né, de A1 até M, que é a mesma de O até A2, ponta seca em F2 ou F1 e marca para cima e para baixo, ó, tá? Gente, você vai colocar a ponta seca não é no A, é no F1 e no F2. A distância é que é de O até A2 ou de O até A1. Então, você marca aqui o B1 e você marca aqui o B2. Isso quando você faz o quê? Quando você observa a definição que diz que a distância do vértice do eixo menor até o foco é a mesma medida que a metade do seu eixo maior. Ok? Então, trabalhou isso, fez isso, construiu até aí? Aí agora você vai e faz os passos que vocês já viram nos vídeos anteriores da construção da sua elipse.
Vem aqui e constrói a elipse, ó, porque agora você tem esses pontos aqui, ó. Você tem o ponto A1, o A, o B1, o A2 e o B2. Você vai ligar para formar a elipse. Aqui não vai sair direitinho. Vocês sabem que eu não tenho o... Mas é para vocês construírem aí direitinho, tá, gente? Aqui eu não vou construir. Eu não tenho equipamento suficiente no meu... Então, você vai ter aqui uma espécie de elipse, né? A elipse, gente, era para ficar assim, né? Mas o raciocínio e os passos para a questão é esse, tá, gente? Espero que vocês tenham compreendido essa primeira questão. Aí vocês vão fazer o passo a passo, que é tradicional, que vocês viram na aula anterior. Então, o passo para a primeira questão inicialmente era esse. Lembrando, você usa a definição para a construção. Segunda questão. A segunda questão, ela diz assim, ó, construa uma elipse conhecendo o eixo menor, CD, e sabendo um dos seus focos pertence a essa reta. Gente, trabalhar com isso, bem simples, ó, eu vou construir em cima mesmo que já está no desenho aí, para que vocês vejam como é simples e os passos é praticamente os mesmos. É só você entender a definição de elipse. Tem que entender. Tem que voltar lá. Quem não conhece elipse, quem não viu elipse no terceiro ano do ensino médio, tem que olhar os passos e as definições que foram dadas. Então, aqui, ó, esse aqui é o eixo menor, de C até D. O que é que eu vou fazer, ó? Eu vou traçar uma mediatriz do segmento CD. Então, vou traçar aqui, ó, uma mediatriz. Eu vou dividir esse aqui no meio, viu, ó? Opa! Foi lá para baixo. Para cá, para cá. Tracei a mediatriz. E esse aqui eu vou chamar de ponto O. Esse pontinho bem aqui, o ponto O. Aí, o que que diz a questão? Diz que seus focos pertence, um dos seus focos pertence. Ah, então se pertence, um desses focos vai ser bem aqui, ó. Esse aqui é o F1. Aí eu venho bem aqui, ó, de O até o F1 com o compasso, meço, com ponta seca em O, traço para cá, ó. Fiz o F2. Então, você já sabe quem é F1 e quem é F2. Vou só prolongar aqui para ficar melhor. Aí, o que que eu sei mais, né? Depois que eu passei aí, ó. Eu sei que a distância de C até F2, gente, ó, passa uma reta. Ou de C até F1, tanto faz. Passa um segmento aqui, ó. Para você medir com mais certeza. Passou aqui. Você sabe que a distância, tá, do eixo menor até um foco é exatamente metade do eixo maior. Então, mede daqui para cá, com ponta seca em O, marca. Com ponta seca em O, marca essa mesma medida nos dois lados. Aí você tem o A1 e o A2. Ou seja, você tem aqui, eu não chamei de B1, né? Mas aqui poderia ser o B1 e aqui ser o B2. Você tem todos os pontos da sua elipse. E aí é só traçar a elipse, gente, ó. Traça aqui. Traça aqui. Vem aqui, ó. Vem aqui e traça a elipse, tá? Seguindo os passos que vocês já sabem, que foi mostrado no vídeo, na videoaula, que já foi passado anteriormente para vocês. Então, tá aí duas questões para começo, tá? Para que vocês observem que não é difícil. Os passos são simples. Basta se atentar às definições, tá?